Olá, estamos aqui mais uma vez. Na verdade, eu estou aqui com vocês mais uma vez. E nesse vídeo em especial, estou aqui sozinha, porque eu quero falar só pra você, mulher, né? Você que já é esposa ou você que sonha em se casar um dia. E obviamente falo pra mim também, me encaixa nisso que sou esposa hoje e mãe, né? Se tem uma coisa que Deus tem me ensinado muito, Deus tem ministrado muito na minha vida, é sobre realmente a relação do casamento, sobre como ser uma esposa que honra não só o seu marido, mas primeiro honra ao próprio Deus com as suas atitudes. E agora está me ensinando também como ser uma mãe que glorifica a Deus, né? Enquanto aí passa por essa jornada da maternidade, tentando compreender a personalidade do seu filho, né? Como cuidar dele da melhor maneira possível. E se tem uma coisa que Deus tem falado, não há pouco tempo, mas há bastante tempo comigo, para não dizer talvez anos aí, é sobre a mulher de Provérbios 31, a famosa mulher de Provérbios 31. Se você é cristã, se você já leu a Bíblia ou tem um mínimo um pouco aí de conhecimento, você já deve ter ouvido falar sobre ela, que é a mulher que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 31, que é uma mãe falando com o filho dela que tipo de mulher ele deveria procurar para que ele se casasse bem, né? Para que fosse tudo bem na vida dele. E eu percebi que existem duas visões sobre essa mulher, né? A visão das solteiras que querem se casar um dia e tem ela como exemplo, né? E a visão dessas mulheres é: eu vou ser como ela, quero ser mulher de provérbios, quero ser a esposa perfeita, a esposa maravilhosa. Tem a segunda visão, que são as esposas já casadas, que querem ser como ela, mas sinceramente entram em estado de negação, né? Tipo, não tem como existir essa mulher de verdade, né? A gente tem a capacidade de fazer tudo isso que ela faz. Eu acho que isso é só, sei lá, um palpite de uma mãe preocupada com o filho inventando uma esposa irreal aí, né? Porque a esposa virtuosa, né, a mulher virtuosa, ela tem tantas qualidades, ela tem, sabe, ela realmente não entra numa caixinha, ela não cabe numa caixa. Não dá para enquadrar essa mulher, principalmente na época dela, né? Então eu decidi, junto com vocês, explorar um pouco mais sobre essa mulher e compartilhar sobre o que Deus já tem falado comigo sobre ela, e principalmente também saber de vocês, né, que vocês pensam sobre essa mulher. Nós vamos fazer basicamente uma série aqui onde a gente vai esmiuçar, né, ali o que está escrito no texto. E com a graça do Espírito Santo a gente vai estar falando coisas extremamente aplicáveis aqui para os nossos dias de hoje, sobre quem é essa mulher, se podemos ser ou não ser, né, como ela. Quem sabe até expor algumas mazelas aqui, né? Nossa, alguns pecados que a gente comete, coisas que têm impedido a gente como mulher, como esposa, como mãe, até como filha, né, morando aí na casa dos pais e tudo mais, ser como essa mulher é, ser diligente como ela é. Hoje nós vamos começar com literalmente somente o início. Eu vou compartilhar com vocês aqui somente os dois primeiros versículos, porque sinceramente já dá para tirar muitas coisas a respeito dela. Eu quero começar perguntando para você se você sabe o que significa a palavra virtuosa no original. No original do como foi escrito. As passagens que nós vamos estar lendo aqui tá lá em Provérbios, no capítulo 31, a partir do versículo 10, tá? E eu vou ler aqui só pra gente se situar, que é: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa das mais finas joias. O seu marido tem plena confiança nela e a miséria jamais chegará à sua casa. Nós vamos falar só do versículo 10 até o versículo 11. E eu quero começar perguntando para você se você sabe o que significa virtuosa. Isso já é muito importante, já vai fazer a gente entender sobre essa mulher. A palavra virtuosa no original, que foi escrito na palavra de Deus, significa força. Como se fosse mulher de força. Né? Mulher virtuosa é mulher de força.
E para além disso, né, não é qualquer tipo de força que é descrito aqui, mas essa palavra é usada para descrever a força do exército de Israel. Então, aqui a gente já começa a abrir o leque sobre quem é essa mulher, né, e o que ela faz e como ela é. Só de pensar que essa mãe usa aqui essa palavra para descrever essa mulher, a mulher de força, e que é a mesma palavra usada para o exército de Israel, a gente já consegue fazer algumas ligações. Por exemplo, quando você pensa num exército, o que você pensa logo de cara? Olha, para mim, quando eu penso em exército, eu penso primeiramente em disciplina. Eu penso em diligência. Eu penso em segurança. Eu acho que essas são as 3 palavras que mais vêm na minha mente, né? O exército é extremamente forte porque ele é extremamente disciplinado, é extremamente diligente no que ele faz e ele passa segurança pra gente, porque ele é extremamente disciplinado, porque ele é extremamente diligente. E pensando nessas qualidades, eu consigo ver mais claramente a respeito dessa mulher, como a família dessa mulher enxerga ela, como o marido a vê, como os filhos veem, como as pessoas à volta dela enxergam, né? Esses 2 primeiros versículos a gente já consegue ter uma noção de que a mulher virtuosa é uma mulher que não tem preguiça, e a gente vai ver isso nos outros versículos aqui bem claros, mas é uma mulher que não tem preguiça, né? Uma mulher realmente assim, disciplinada. É uma mulher que passa segurança para as outras pessoas, passa segurança principalmente para os de dentro da própria casa dela. A gente já vê isso no versículo 11, quando diz: o seu marido tem plena confiança nela e a miséria jamais chegará na sua casa. O seu marido tem plena confiança em você? Né? É que a gente está falando de muitas coisas, a gente pode estar falando de plena confiança de que você vai ser fiel, né, de que você não vai trair, mas eu tô dizendo mais profundo do que isso. Seu marido tem plena confiança em você, do tipo, se ele deixar o cartão de crédito dele com você, ele não precisa se preocupar com o que você vai fazer com esse cartão, ou ele tá sempre de olho? Ou ele ficaria desconfiado de entregar na sua mão. Você é o tipo de pessoa que... Você é o tipo de mulher que às vezes toma a frente das coisas sem perguntar nada pro marido, simplesmente age assim no impulso. Isso aqui eu não tô dizendo, gente, eu não estou dizendo que você precisa literalmente estar sempre pedindo permissão e prestando conta de cada pequeno detalhe que você faça. Na verdade, pelo contrário. Se seu marido tem plena confiança em você, ele não vai sentir a necessidade de que você se explique sempre, e você não vai sentir a necessidade de estar sempre se justificando. Isso se torna mais um hábito, uma honra em relação ao marido quando você chega e você pede a opinião dele. Eu vou fazer tal coisa, o que você acha? Né? Não é uma permissão exatamente que você está pedindo, mas você quer considerar a opinião dele. Realmente traz honra a ele, traz segurança para ele. Como é a situação aí na sua casa? Quando eu começo a falar em relação a como é na sua casa, como é com o seu relacionamento, tenha em mente de que só porque eu tô falando isso aqui não significa que eu já alcancei a perfeição, né? Que eu já sou essa mulher, que eu já dominei todas as áreas que estão ali e tudo mais. Na verdade, em nome de Jesus, né, a gente caminha para a perfeição, né, para estatura perfeita, do varão perfeito, que é Jesus. De verdade, que está aqui na Bíblia, e essa aqui é a mulher de força, a mulher virtuosa, eu acredito de verdade que a gente não só pode alcançar tudo que está descrito aqui, né, que ela faz, como a gente deve alcançar todas essas qualidades aqui que são descritas. Como Paulo fala, não que eu pense que eu tenha atingido a perfeição, né, mas eu olho para frente e sigo para o alvo e deixo para trás as coisas que lá ficam, né? Ou seja, eu decidi ser mais parecida com essa mulher, se eu decidi ter mais qualidade, ser uma mulher realmente de força, deixo para trás tudo aquilo que vai me puxar para longe, né, desse alvo que eu coloquei na minha vida, dessa meta que eu coloquei na minha vida. Eu não alcancei, eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, né, em relação a essa mulher, mas
com certeza eu já estou muito melhor do que eu já fui um dia lá atrás, né? Quando eu não tinha nem parâmetro e quando eu simplesmente não queria. A verdade é essa, quando eu simplesmente não queria ser melhor do que eu era. Quando a gente meio que entra em estado de negação, né? Em relação a essa mulher, quando a gente fala, nossa, eu não tenho condição de ser como ela, não tenho condição de fazer tudo que ela faz. Mas o que eu falo aqui com vocês a respeito da confiança do marido, a plena confiança do marido, é tanto nas grandes coisas, como eu disse, na fidelidade, mas como nas pequenas, sobre seu marido realmente ele tá descansado, sabendo que não somente você compartilha as coisas com ele, conversa as coisas com ele, pede opinião para ele, né, para saber o que ele pensa, o que ele acha sobre as coisas, mas ele tá descansado de saber, por exemplo, que depois de um dia pesado de trabalho, né, ele realmente está descansado. Quando ele chegar em casa, ele vai encontrar um refúgio, né? Porque a casa da gente é como o nosso refúgio, né? O lugar para onde a gente vai, onde a gente fica e a gente não pode sentir como se fosse o seu trabalho, por exemplo, né? Vamos supor que você trabalha no escritório, eu já trabalhei no escritório. A minha casa, ela tinha que ser um lugar onde, quando eu chegasse, eu me sentisse literalmente em casa, no meu lar, um lugar de descanso, um refúgio, né, de toda aquela loucura que tinha acontecido no meu dia. E eu confesso para vocês que houve um tempo na minha vida que não era assim. Não significa que só porque você trabalha fora e vai para casa, né, você e seu marido, não significa que só por causa disso a vida tem que ser um caos, tá? Em que você não consiga fazer da sua casa um refúgio. A gente consegue fazer isso. O refúgio não está exatamente ligado à limpeza, à organização, etc. Claro que essas coisas obviamente influenciam, né? Se você chega numa casa que está completamente de pernas pro ar depois de um dia extremamente cansativo no seu trabalho, a tendência é que você fique extremamente mais estressada. Isso é inegável, né? Mas o que eu tô falando aqui, o refúgio, né, por exemplo, ainda que a casa esteja bagunçada, mas quando você chega, se você tem um tempo gostoso com seu marido, a bagunça ela já não te irrita tanto quanto ela iria irritar se você chegasse e não tivesse esse tempo com seu marido, né? Ou tivesse uma discussão com seu marido, ou seus filhos já deixassem você louca, né? A casa já tá bagunçada e agora você ainda tem que lidar com a criança. É como que a gente chama, né? Um gatilho, por assim dizer. Para nós mulheres que gostamos de abraçar o mundo, né, com os nossos braços e dar conta de tudo. A gente não dá conta de tudo, gente. Não dá conta de tudo mesmo. A mulher que trabalha fora e depois vai para casa, mas aquela mulher que também está em casa 100% do tempo, ela também não dá conta de tudo. Voltando aí a pergunta, né, que eu tava fazendo, seu marido se sente seguro com você? O momento ali onde ele vai botar o pé em casa e vai dizer, esse é o meu refúgio, né? Esse é o lugar onde é o meu descanso e eu tô alegre de chegar em casa para poder passar um tempo aqui com minha esposa. O marido sai do trabalho, tem vontade de chegar em casa justamente para ver a esposa. Conversando aqui com vocês, obviamente eu vou abrir os momentos, né, que eu não, infelizmente não fui sábia. E eu me lembro que muitas vezes eu chegava em casa no meu trabalho, né, e encontrava meu esposo e simplesmente eu não conseguia fazer da minha casa um refúgio, porque eu queria que a casa tivesse assim, um brinco, né? Eu queria que ela tivesse maravilhosa, tipo essas casas de revista, né? Com tudo organizado e tudo limpo e tudo cheiroso, mas a minha realidade era que eu saía 6 horas da manhã e chegava em casa 7h30 da noite. Além do dia que era bem cansativo, muitas vezes, nós tínhamos compromissos na nossa congregação, ou seja, o tempo que eu teria às vezes à noite ali para poder arrumar alguma parte da casa, e eu não pensava em arrumar uma parte da casa não, tá, gente? Eu pensava assim, limpar a casa toda. Eu queria entrar no quarto, o quarto tá limpo, eu queria entrar no banheiro, o banheiro tá cheiroso, eu queria chegar na cozinha e a pia tá maravilhosa, limpa. Gente, simplesmente é impossível que você chegue do seu trabalho no horário, por exemplo, que eu chegava, e conseguir faxinar a casa toda durante a noite, sabe? Com todos os outros compromissos que a gente tem e mais ainda. Eu tava perdendo,
né, o tempo de qualidade com meu marido. Eu estava sacrificando o tempo que eu poderia estar ali com meu esposo, construindo um refúgio, fazendo com que ele tenha plena segurança em mim, né, de conversa, ou que ele ficasse plenamente descansado em mim, né, ou seja, depois do trabalho dele também estressante, ele teria esse momento onde ele se deleitaria, né, na conversa, às vezes assistindo alguma coisa que ele goste, ou só tendo tempo ali mesmo. Eu sacrificava isso para que tivesse uma casa organizada, uma casa cheirosa, e ó, a maioria das vezes eu não conseguia deixar ela desse jeito e eu ficava extremamente estressada. Eu lembro que eu saía do ônibus e meu marido ainda me buscava no ponto, uma graça. Ele me buscava no ponto e quando eu chegava em casa, abria a porta, se eu visse a louça na pia sem lavar, aquilo já era ótimo para eu já começar a alfinetar, né? Isso quando eu não chegava no ponto de já chegar, às vezes até discutindo mesmo, brigando, né? Aquilo tem que limpar isso, que eu tenho que limpar aquilo, que eu já tinha que fazer isso, agora eu vou ter que lavar a louça, por que você não lava a louça? Não tava aqui, pra ter uma casa limpa, em tese, eu estava sacrificando o verdadeiro significado do refúgio, né? Eu estava sacrificando no altar da limpeza, no altar da organização, a minha família, né? O lar. Eu estava querendo uma casa bonita, uma casa arrumada, mas eu estava sacrificando o lar. E quando eu comecei a entender essas coisas, aí foi difícil a princípio, né? Ir abrindo mão dessas coisas. Não quer dizer que você não vá fazer, gente, pelo amor de Deus. A gente vai chegar lá. É por isso que a gente tem que ir por 2 versículos de cada vez. São muitas coisas para explorar, mas não significa, obviamente, que você não vai arrumar sua casa, que você não vai ter uma estratégia, né, para arrumar sua casa. Você não precisa arrumar ela, obviamente, pegar um dia e dar um faxinaço total. Eu acho que, na verdade, a gente cansa muito mais, estressa muito mais fazendo isso, porque a gente passa muito tempo faxinando, né, um dia inteiro gasto para isso. E aí o problema tá quando você termina a faxina, já tá cansada, qualquer sujeirinha que aparecer, que seu marido fizer, que seu filho fizer, você já vai começar a ficar bolada, você vai começar a ficar nervosa, porque você passa o dia inteiro limpando e você queria que a casa continuasse um brinco até o final da outra semana, né? O que não é real, o que é impossível de acontecer, principalmente se você tiver filho em casa, né? Agora eu tenho um bebezinho aqui de 2 meses, então ele não faz tanta bagunça assim, né? Mas tenho um irmão com diferença de 10 anos, né? De mim pra ele, então eu sei isso em relação a brinquedo, em relação a mexer nas coisas, em derrubar coisas. Então, assim, por isso que eu acho que pegar um dia só e faxinar tudo não é a solução. Eu acho que se você dividir, né, em pequenas partes aí, cada parte da casa nas semanas é muito mais fácil. É o que a gente faz aqui, pelo menos. Mas o ponto todo aqui é justamente olhar para dentro do seu coração, né? E ver se você tá sendo esse tipo de pessoa, se você tá sacrificando sua família em algum altar. Como, por exemplo, nesse da arrumação, né, da organização e tudo mais. Tem vários outros altares, talvez a gente até consiga achar mais alguns quando a gente for conversando mais a respeito disso. Mas eu lembro que muitos dias meu marido não encontrava descanso em mim, não ficava seguro em mim em relação a isso, né? Às vezes a gente vai chegar em casa e o marido já tá ali, meu Deus, ela vai chegar, ai meu Deus, ela vai chegar, e ela vai brigar por causa disso, ela vai brigar por causa daquilo, e o nosso marido não está correndo para nós, está correndo de nós, né? Eu ouvi essa frase e eu fiquei com ela na minha cabeça por muito tempo para tentar não deixar isso acontecer, que meu marido não corresse de mim. E aqui no finalzinho do 2º versículo ainda tem escrito que na casa dela não há miséria, né? Isso é tão interessante porque hoje a gente vive numa sociedade que é muito complexa. Você tem que escolher um lado para ela, sabe? Não, você precisa escolher um lado. Ou você é tipo de esquerda ou você é de direita. Ou você é o tipo de mulher que defende que a mulher tem que trabalhar fora,
o serviço de casa é ingrato, o serviço de casa é menor do que se você trabalhar fora, não vale a pena, ou você é o tipo de mulher que defende que trabalhar fora é pecado, né? Que a mulher tem que cuidar de filhos e da casa e não pode, e que o provedor é o marido, o dinheiro vem só do marido, a mulher não faz nada em relação a dinheiro, tá, gente? Você fica nesses dois extremos, né, gente? Então, tudo que é extremo pode saber que é errado, né? Precisa haver um equilíbrio, mas quando você vai para os extremos, isso aí já saiu da palavra de Deus, sabe? Isso aí é exatamente o que os fariseus faziam, né? O próprio Deus já dava leis, eram muitas leis. Os fariseus ainda faziam questão de pegá-la e colocar no extremo, né? Colocar assim, o mais difícil que desse para seguir, eles colocavam, né? Como por exemplo, houve durante a vida de Cristo que houve muito problema com os fariseus em relação, por exemplo, ao sábado de descanso, né? Porque os fariseus já estavam colocando ali um peso muito maior do que de fato era o peso, por assim dizer, né? Do sábado de descanso, né? E quando a gente vê aqui dizendo que não há, na casa dessa mulher não vai ter miséria, a gente pode pensar de duas formas. Ou essa mulher trabalhava e trazia dinheiro para casa também, ou essa mulher era o suporte, né, para o marido de tal forma, né, e ela era tão disciplinada, né, para enxergar cada coisa ali na casa, né, que estivesse faltando, que nunca havia miséria ali, porque o marido conseguia crescer, conseguia se desenvolver, e ela atenta a todos os momentos, né, que precisava ali na casa. Eu acredito que são essas duas coisas, para ser bem sincera. Eu acredito de verdade que ela tanto fazia dinheiro fora, era fonte de renda sim para a casa dela, quanto acredito que a diligência e a disciplina dela faziam com que o marido pudesse trabalhar melhor, pudesse se dedicar melhor, né, e tudo mais, e crescer e obviamente ganhar mais dinheiro. E isso fazia com que a casa dela não tivesse miséria. Por que inclusive eu acho que ela fazia dinheiro fora? Não é só uma especulação minha, está no texto bíblico, a gente vai chegar lá, né, mais pra frente. Mas a mulher de força, né, a mulher virtuosa, ela sim trabalhava e ela vendia e ela tinha, ela praticamente, né, uma empresária, né. É complicado quando a gente tem que escolher um lado. Então assim, essa mulher, como eu disse pra vocês, ela não se encaixa em nenhuma caixa, sabe? Ela não se encaixa em nenhuma limitação, né? Nesses dois extremos que eu falei com vocês, né? A mulher precisa trabalhar fora, a mulher precisa procurar seu valor lá fora, se mostrar forte lá fora, né? Empoderamento. E esse outro extremo de não, a mulher não pode sair, a mulher não pode sair, a mulher não pode trabalhar, se você trabalha fora, você faz dinheiro, você é feminista, né? E quem tem que trazer dinheiro para casa são o marido. E esses extremos são caixas, são limites que o ser humano impõe no outro e tenta enredar, né? Tenta aprisionar, né, a mente uns dos outros para esse tipo de coisa. Mas essa mulher, ela mostra que a mulher de verdade, a mulher segundo o coração de Deus, ela tanto trabalha fora e faz renda, como ela também consegue administrar muito bem a casa dela, os filhos dela, o marido dela. E ela consegue juntar isso de uma forma que só pode ser o próprio Deus que dá força para essa mulher. E ela não é como qualquer outra mulher. Ela é realmente uma mulher que excede em muito o valor de rubis, o valor de finas joias. É difícil de encontrar, né? Tanto que é justamente essa a pergunta que é feita logo no início. Mulher virtuosa, quem a achará? Né? Não é fácil você encontrar uma mulher como essa, né? Não é qualquer esquina que você vira que você vai encontrar uma mulher como essa. Mas ela existe. O homem que encontrar essa mulher virtuosa, quão agraciado, quão honrado e quão satisfeito ele vai se sentir, né? Não só na própria mulher, mas com o próprio Deus, né? Por ter encontrado uma mulher que excede o valor de fina joia.
E quando eu acredito que esse é o parâmetro que nós mulheres, né, podemos e devemos chegar, é porque eu vejo que para ser como essa mulher, a gente precisa abrir mão de muitas coisas. A gente precisa morrer para muitas coisas dentro de nós, né? Para o egoísmo, para a preguiça, né? Para falta de conhecimento, para o orgulho, né? São tantas coisas que a gente precisa abrir mão para ser uma mulher que excede o valor de finas joias, que eu só posso ver Deus mesmo moldando essa mulher. Eu só consigo enxergar que ela só é assim por causa de Deus. Ela só é assim por causa de Deus porque Deus libertou essa mulher. Não só libertou das amarras que ela mesma tem, dos pecados, né, dentro do coração aí, e das tentações que ela sofre segundo a vontade que ela tem, né, da carne, mas ele também libertou ela das amarras que o mundo tenta colocar em cima dela, né? Como a gente disse, como eu falei aqui para você sobre os extremos, né? Deus libertou essa mulher para ela viver da forma como ele disse que é melhor, né? Da forma, libertou essa mulher para que ela fosse livre de qualquer escravidão humana, livre de qualquer pensamento humano, que ela pudesse ver sem nenhum tipo de peso sobre ela, né? Porque se tem uma coisa que nossa mulher tem hoje é peso, né? Ou se tem uma coisa que as pessoas gostam de fazer é colocar peso sobre a mulher. E essa mulher de força, ela só consegue viver dessa forma porque ela não tem peso sobre ela. Existem amarras sobre ela. Ela realmente se importa apenas com o que o próprio Deus diz sobre ela. Preocupada sobre como o mundo vai ver ela. Ela não tá preocupada na satisfação que ela vai dar pro mundo. Ela não tá preocupada se vai chegar alguém e vai dizer assim, nossa, como você é retrógrada, né? Como você é boba, você tá aí em casa cuidando da casa. Nossa, que trabalho terrível, né? Você não tem valor. Da mesma forma como ela também não tem medo de responder e de viver, né? Quando alguém chegar para ela e falar assim, nossa, você trabalha fora, você tá negligenciando sua família, né? Você tá deixando sua casa para poder ir para fora dos seus filhos, né? Você tá agindo errado. Não, a mulher virtuosa, ela sabe quem ela é. Ela sabe quem ela é em Deus. E ela sabe para que Deus chamou ela. Então, ela não se enquadra nessa caixa. E esse vídeo já deve estar ficando muito longo. Eu já falei sobre muitas coisas aqui, meu Deus do céu. Era para falar sobre só poucas coisas que eu escrevi nos tópicos aqui, e isso já foi mais longe do que eu imaginava. A gente vai dando um passo de cada vez, né? Como eu disse, são muitas coisas que o próprio Deus já tem falado comigo, já tem me mostrado, e tentar passar tudo isso aqui pra vocês, eu confesso que é difícil colocar em palavras todas as coisas que Deus colocou na minha cabeça, colocou no meu coração, né? E que me fez, de fato, olhar pra mim, olhar no espelho, e ver que eu não era exatamente tão boa quanto eu achava que era, né? E que eu não agia exatamente tão certo da forma como eu achava que eu estava agindo e que eu tinha muito para mudar. É um processo que não é rápido de um dia para o outro, né? É algo que leva tempo, mas é algo que vale a pena. É algo que vai me levar a ser uma mulher que excede o valor de finas joias. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam aqui comigo para poder continuar esse estudo. Eu espero de verdade que vocês queiram crescer também. E é muito bom quando a gente caminha junto com outras pessoas que também têm esse tipo de mentalidade. Então, fazendo esses vídeos também é uma forma, né, de eu conseguir ouvir vocês que também querem, né, entrar nessa jornada, entrar nesse caminho, que a gente possa também se ajudar. Obviamente, eu também não tenho caminhado sozinha, eu não tenho aprendido essas coisas todas sozinha, né? E eu louvo a Deus pelas pessoas que eu vou deixar aqui, inclusive o arroba da pessoa que eu comecei a ouvir, realmente comecei a abrir meu coração para esse tipo de coisa. O nome dela é Pamela Arumá no Instagram e compartilha muito, muito, muito a respeito da nossa vida, do nosso universo de mulher, de mãe, de esposa em Deus, né? E que também se encontraram assim, miseráveis e pecadoras e querem uma transformação. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, até o próximo estudo da Mulher de Força.